Você falou do pessoal preso lá. Eu acho realmente uma tragédia, assim. Tipo, quem vandalizou, fica um tempo preso ali. Principalmente aquele cara que quebrou o relógio. Pode ficar um aninho preso ali. Cadê esse cara falando isso, você sabe? Eu acho que ele foi pego já. É. Acho que foi Achei pego. interessante não ter feito nenhum perfil bolsonarista dele, porque sempre quando alguém comete algum delito, Mas e essa eles pessoa é fizeram do o perfil. Bolsonaro, Ele tava com a camiseta do Bolsonaro. não, rede social, onde que essa pessoa tava, qual grupo. Entendi. Qualquer Não pessoa pegaram. que faz qualquer delito, aparece todo um dossiê sobre essa pessoa, né? Há quem Dele não argumente que ele apareceu. era um infiltrado, né? Há quem Por argumente isso que a gente precisa da que existiu. CPMI, para entender. Porque eu acho que ele tem que ser preso, aquela pessoa que cometeu. As Claro, pessoas que que bom, quebraram, porra. elas têm que pagar, né? Sim. Assim, da maneira que a lei exige que seja. Sim. Mas o que está acontecendo agora é uma perseguição política, a instrumentalização do 8 de janeiro para perseguir a oposição e a direita. Eles querem enquadrar todo mundo como se fosse no mesmo balaio. E mandar uma mensagem pra essa galera. Vamos diminuir o ativismo político aí. Nada de manifestação. Melhor tomar cuidado aí com o que vocês falam, porque senão você pode ser uma velhinha que tava andando na tua casa, a gente pegou e levou pra prisão porque ela tava na manifestação. Tem muita gente lá que tá preso que não era vandalismo, né? Que é pessoas que até lutaram contra o vandalismo acontecendo, mas invadiram, né? O que é errado, mas invadiram. Eu não acho, meu Deus, errado, mas invadiram. E eu acho que elas não merecem estar presas. É muita gente. Inclusive, eu perdi as minhas redes sociais, eu acho, né? Porque eu não sei o porquê realmente eu perdi as minhas redes sociais, porque eu não tenho acesso ao processo, nem ao que eu estou sendo acusado, não tenho acesso a nada, o que é plenamente inconstitucional, diga-se de passagem, é ilegal. Como todo esse inquérito, que é um inquérito ilegal. Mas essas pessoas, elas não merecem estar lá. E é um absurdo. O Estado tá prendendo um monte de gente comum, assim, colocando na papuda, tá ligado? E eles têm que sair de lá, eventualmente, aqueles que não cometeram vandalismo, né? Como que tá esse processo? Olha, as pessoas que cometeram o vandalismo em si, quebraram, invadiram, elas deveriam ser responsabilizadas de forma individual. Eu estou falando uma coisa tão óbvia aqui, é por isso que é preocupante esse momento que a gente vive hoje no Brasil. A gente tem que declarar o óbvio, né? Elas tinham que ser responsabilizadas de acordo com a lei. A imprensa, qualquer imagem que aparece, ali tem 200 pessoas na frente do palácio. A imprensa escreve terroristas. Quando as pessoas tentaram invadir o STF, o grupo do MST, e não tem muito tempo isso, quando eles tentaram invadir o STF durante sessão, Monarca, durante a sessão, quer dizer que os ministros estavam lá dentro. Não era um domingo onde não tinha ninguém lá dentro. Os Que é mais ministros grave estavam lá ainda. dentro. Alguns membros lá da Polícia Militar tiveram cortes na cabeça pelas pedradas, pelas pauladas que levaram. Essas pessoas não eram vistas como terroristas. Eram manifestação pela igualdade, pelo fim da propriedade. Bom, tem toda aquela narrativa. Então, o que eles estão fazendo agora é algo tão grotesco, é uma aberração tão indescritível, e ao mesmo tempo, o fato de Deus está fazendo isso agora, falando que é uma aberração, que é indescritível, amanhã provavelmente eu já vou aparecer em alguma fonte de notícia aí como apoiador de terrorismo. Tipo isso, faz Só que quando a gente entrou com um projeto de lei lá atrás para falar que essas ações de manifestações políticas que depredam, que atacam a polícia, que deveriam ser enquadradas como atos de terrorismo, sabe qual grupo político brigou para impedir que isso acontecesse e retirou a parte do político? A esquerda. Que bom que eles fizeram isso, né? Eles retiraram. Mas aí que é interessante. Todas as vezes que a esquerda vai para as ruas, todas as vezes tem depredação. Carros quebrados, ônibus queimados, atacam a polícia, coquetel molotov, rojão na cabeça de um jornalista que ele acaba morrendo, né? Pessoas que têm a cabeça esmagada. Não é nem vandalismo, né? É outra Não, coisa. já é tentativa de homicídio, né? É homicídio, ele morreu. Esmaga a cabeça do cara no chassi de um caminhão. Então, todas as vezes, nunca foram tratados como criminosos. Nunca foi aberto um inquérito em cima dessas pessoas, quando elas vão lá e jogam pedra e tinta vermelha na casa de uma ministra do STF, quando eles invadem o Ministério da Agricultura e quebram tudo e botam fogo em tudo, assim, destroem por completo tudo, invadiram também o Congresso, tá? Nunca foram tratados como criminosos, nunca. Daí, como a gente via isso acontecendo durante muito tempo, teve o projeto de lei lá para justamente criar um critério, olha, qualquer manifestação nas ruas que atentar contra a vida de alguém, contra a integridade física de alguém, contra a propriedade privada, depredação, tinha que ser enquadrado como ato de terrorismo. Eles não deixaram, te retiraram. Aí quando acontece esse 8 de janeiro, que inexplicavelmente, depois de décadas de manifestações pacíficas, inexplicavelmente, eles conseguem furar o bloqueio da polícia, entrar nos prédios públicos que já estavam abertos,
Aí todas essas pessoas são terroristas. E são tratadas. E até mesmo um terrorista hoje no Brasil teria mais direito do que essas pessoas. Sim. Se alguém cometesse um ato de terrorismo, ela teria mais direito do que essas pessoas que foram pegas lá. E para concluir, essas pessoas que quebraram, fugiram imediatamente. Na hora que elas viram que a polícia chegou e a polícia já estava impondo a força, elas fugiram, elas não voltaram para o QG. Sim. Quem voltou para o QG, Monark, são aquelas pessoas que estavam gritando, você deve ter visto o vídeo. Não quebra, não quebra. Quem voltou para o QG é quem não entrou, quem não quebrou e quem estava pedindo para que nada fosse quebrado. Uhum. Então essas pessoas falam assim, olha, eu não fiz nada, eu até discordei do que aconteceu aqui, eu vou voltar para o QG, que é lá a uns 7 quilômetros de distância. Elas são presas, todas elas, e são tratadas como se fossem terroristas. Sim. Tá tudo muito de cabeça para baixo. Não, eu acho que a mídia pegando e chamando brasileiros de terroristas, né, eu acho que... E a mídia parou, né? Porque eles viram que pegaram mal, tá, caramba. Eles estão copiando o playbook dos Estados Unidos, né? É. Quando os Estados Unidos queriam invadir... Né? Não só, é antigo já. Quando os Estados Unidos queriam invadir o Iraque, ele criou toda essa narrativa antiterrorista para retirar várias liberdades individuais do americano. Ah, entendeu? sim. Então, você tá falando depois do 11 de setembro, exato. Né? Então, sempre quando o governo quer... Terrorist Act. Exato. Sempre quando o governo quer diminuir as liberdades do cidadão, ele coloca... Ele cria um medo gigantesco, onde as pessoas se sintam dispostas a... Não, então tá, eu vou abrir mão dessa liberdadezinha aqui só agora. Mas é para combater os terroristas, entendeu? Só que nunca volta. Exato. E não é terrorista. No caso dos Estados Unidos, até a gente pode chamar de terrorista mesmo. Só que aqui no Brasil, os caras que eles já passamos vários anos do que... Eles pegaram essa estratégia e tentaram aplicar aqui. Porque eles já vêm aplicando essa estratégia no termo bolsonarista. Que foi algo que foi usado para desumanizar as pessoas. Eles atacaram tanto esse termo e associaram tanto um bolsonarista ao nazista, ao fascista, que eles criaram um termo desumanizante. Joseph Goebbels, né? Você deve ter ouvido sobre ele. É igualzinho Goebbels. Propositalmente para conseguir eliminar os inimigos políticos pertencentes a quem eles quisessem classificar esse grupo. Tanto que eles usaram essa classificação para mim, que não sou um bolsonarista, tá ligado? Não apoiei o Bolsonaro pra caralho, muito pelo contrário, falei mal dele várias vezes. E eles, quando queriam me destruir, colocaram a peste de bolsonarista, porque eles sabem que é um rótulo que valida a destruição de alguém sem que haja uma indignação da sociedade subsequente, entendeu? Você é um semi-ser humano agora, então você não tem os mesmos direitos, e o que acontece? As pessoas, quando veem algo acontecendo com você, elas não sentem o mesmo nível de empatia, porque agora você virou um bolsonarista. Então, bolsonarista já tem aquela... É automático, né, psicológico. Opa, essa pessoa ela é fascista, nazista, machista, maquinista, fetista. É um monstro. É um monstro. Então, ela não pode ter os mesmos direitos de um ser humano comum. Exatamente. Tá. Aí, quando você fala assim... Por isso que eu acho que a situação é tão preocupante, cara. Porque a gente fala no termo genérico, né? Eles fazem isso, e daí eles fizeram isso. Quem são eles? Aí, se você para pensar... Um grupo que tem a capacidade de alterar a percepção numa sociedade dessa forma, não é um grupinho qualquer. Nós estamos falando todo o conglomerado da imprensa brasileira. E não só isso. Aí eu vou te falar da origem de todos os males. E também o porquê que eu entrei nessa brigaiada toda e estou hoje em Brasília como deputado federal. A doutrinação que existe no sistema de ensino brasileiro. É ali que começa tudo. A doutrinação que forma esses jornalistas militantes de hoje, que eles acham que é normal, eles acham não só normal, eles acham que é virtuoso, que eles estão lutando por uma sociedade melhor. Sim. Cultivar o ódio naquele grupo que eles discordam, para que essas pessoas não tenham os mesmos direitos, e que quando elas sofram, ninguém sinta pena ou vá sair em defesa delas. Foi o que eles fizeram com você. Você acaba de assistir um corte do Monark Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monark para não perder nada. Segue a gente lá.